capítulo 1, a partir do verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia. Parou por aqui. Quando a gente vai estudar e a gente vê acerca da cidade de Galileia, de Nazaré, eles sempre falam que ali era um lugar muito simples, humilde, de pessoas muito pobres, muito humildes. Vamos continuar lendo. E o anjo apareceu a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Até aqui. Então é a primeira vez que Maria está aparecendo na história. É a primeira vez que ela está aparecendo no texto da Bíblia. E ela já de cara, ela causa em mim algo muito maravilhoso. Porque uma pessoa simples, como eu falei, que morava na Galileia, uma pessoa normal, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha posses, uma pessoa que não era filha de rei, não era filha de governador, uma pessoa normal. E ela já de cara, na primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela já aparece recebendo uma visita de um anjo. Ou seja, às vezes a gente fica esperando que o Senhor desça sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. A gente quer ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. A gente quer ser visitado pela presença dEle, que é algo muito forte, muito extraordinário. Amém? Só que essa mulher, como eu falei, ela era muito normal. Ela era uma pessoa, uma judia simples. E que vivia, como a gente leu aqui, ela era uma virgem prometida em casamento. E eu entendo aqui, meus irmãos, que quando a gente está esperando no Senhor algo, e a gente está ansioso para receber uma promessa, uma profecia, uma bênção, como nós vimos aqui, tantas pessoas desempregadas, precisando de um milagre, é só um milagre. Nós estamos vivendo o maior desemprego, de todos os anos. A gente está no recorde dos desempregos. Então, como é difícil. Eu mesma fui esses dias fazer uma entrevista, me deram um limite lá para falar se ia me ligar para falar se eu estava aprovada ou não. Até hoje não recebi resposta. Já fazem mais de 2 semanas. E a gente está aqui esperando, Só que o que me chamou a atenção nesse texto é que Maria não estava esperando. Ela não aguardava a visita de um anjo. Ela não aguardava alguém que fosse sobrenatural fazer uma visita para ela e fazer um chamado na vida dela. E nós ficamos aqui ansiosos, esperando. Nós ficamos aqui sempre pedindo. Chegamos a Deus como pedintes. A gente chega na igreja só para pedir. E Maria não. Maria estava talvez limpando a casa, talvez trabalhando, cumprindo a rotina dela normal, e ela é agraciada. Então, quando Deus quiser falar com você, quando Deus quiser te encher do Espírito dele, quando Deus quiser descer na sua vida, quando Deus quiser te chamar para algo muito especial, chame a atenção dele. Fique preparado, fique sempre em espírito de oração. Essa mulher aqui, ela recebeu um anjo. E se a gente for ver, algumas Bíblias, se você for olhar, a minha não tem, mas algumas Bíblias ainda tem. São 4 ou 5 páginas em branco. E diz que essas páginas em branco foi o período que os homens escreveram, mas não tinha inspiração de Deus. Então por isso que ela é tirada. Não foi escrito os livros, não foi acrescentado a Bíblia. Por quê? Porque eles deram esse argumento. Por que eu vou colocar um livro na Bíblia, uma escritura, sendo que não foi inspirada por Deus? E aí quando o anjo chega para Maria, é depois dessa época que Deus ficou sem falar com o povo, que Deus não falava. E aí depois de 400 anos, que foi esse período, Maria vem e é visitada por um anjo. É algo muito extraordinário, gente.
Deus não falava com o povo. Deus não visitava o povo mais. Era difícil. Ficou 400 anos mudo, calado. E aí Maria, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela já recebe a visita de um anjo. E se a gente vier do capítulo 1 mesmo, no comecinho, existiu um outro homem que recebeu a visita de um anjo. Mas ele foi totalmente ao contrário de Maria. Ele não acreditou no que o anjo falou para ele. O anjo desceu para ele e falou assim: ó, você vai ter um filho. Mas como vai um filho? Mas a minha mulher é velha. Como assim? A minha mulher é estéril. Ela tinha duas dificuldades. Ela era estéril e ela era velha. Desculpa o termo aqui. Ela era idosa. E essa mulher chamava Isabel. Então Zacarias olha para o anjo, acho que esse cara não está sabendo o que ele está falando não. E por esse motivo que ele não acreditou no anjo, Deus deixa ele mudo. Por essa causa você vai ficar mudo. E ele recebe esse castiguinho para ele ficar mais esperto com Deus. Aí eu chamo a atenção, volto para Maria. Como assim? Um homem não acreditou no anjo e uma mulher estava ligada no espírito. O anjo fala e ela, o quê? O que você está falando aí? Aí vamos continuar lendo aqui, ó. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Aí Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O reino jamais terá fim. E Maria pergunta para o anjo: como será isso? Eu sou virgem. Eu dei o exemplo aqui no domingo. Se a gente recebe uma proposta de alguém, como que é a nossa reação se a gente se interessa pela proposta? Então, como que é? Eu fui lá fazer a entrevista e eles começaram a falar da empresa, da visão da empresa, o tamanho da empresa, a proposta da empresa. E o que mais? E qual que vai... Aí eu entrei, qual a dúvida sua? O salário, os benefícios. O seu salário vai ser tanto. O benefício. Tá. Então, quer dizer, eu me interessei pelo que eles estavam me propondo. E eu entendo que Maria aqui, quando ela pergunta, mas como será isso? Eu sou virgem. Ou seja, ela teve a mesma reação que eu no meu emprego. Fala mais aí, o que eu preciso saber desse negócio? Estou gostando dessa proposta. Manda aí, anjo. Como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem, né? Então, eu vejo o interesse dela. E outra coisa que eu aprendo com ela aqui, gente. Aí ele responde para ela. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Parou aqui. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Ela teve interesse em saber como que ia ser essa loucura. Era loucura, como que ela ia ficar grávida? Primeiro que ela era mulher, e mulher naquela época era desprezada. Mulher não tinha voz naquela época. Aí o anjo aparece e faz uma proposta dessa para ela. Aí ela pensa, como que eu vou reagir? Eu estou noiva, ele vai pensar o que de mim? Eu grávida? O que eu vou falar para ele? Um anjo apareceu, mas que história é essa? Tanto tempo sem Deus falar na terra. Como assim? Como que eu vou reagir para meus pais? Como que eu vou reagir diante de uma sociedade? Se ela era repudiada, se ela era desprezada, a gente conhece a história da mulher adúltera, que quase foi apedrejada se não fosse Jesus na vida dela. Ela quase foi apedrejada porque pegaram ela em adultério. E ela ia ser interpretada da mesma forma. Ou seja, qual foi o grau de fé? Qual foi o grau de entendimento?
qual foi o grau de sensibilidade que Maria teve ao receber essa visita e esse chamado de Deus para a vida dela. Ou seja, Deus está nos chamando hoje para algo. Eu fiz várias propagandas aqui. Nós temos cantina, momento de oferta para reverter o valor para a igreja, para Santana, para isso, para aquilo. A gente fez a propaganda aqui do Maná, do mutirão, no sábado. A gente faz aqui, às vezes, o chamado para professoras do Ministério Infantil. Quem quiser dar aula, quem quiser, tem gosto pelas crianças e quer trabalhar no Ministério Infantil. Nós falamos aqui a respeito, às vezes, da limpeza da igreja. Gente, vai ter mutirão de limpeza. Quem não estiver fazendo nada no sábado, aparece aí, cola aí, vem aí e tal. Então, eu não sei o que o Senhor tem chamado você para fazer. Eu não sei o que o Senhor tem prometido a você. Mas Ele tem te escolhido. Porque não é à toa você estar aqui, ouvindo essa palavra. Não é à toa eu estar aqui. Não é à toa o Danilo ter aberto uma igreja aqui. Tudo tem um propósito, igual Eclesiastes diz no capítulo 3. Há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Se você está aqui hoje é porque o Senhor quer te usar em alguma coisa. É porque o Senhor quer usar a sua boca. Eu, para vir trazer essa palavra aqui, eu estava tremendo ali, pedindo a Deus. Não sabia nem qual versículo que eu ia falar de oferta. Eu estava com coisas na minha cabeça, várias coisas na minha cabeça. Mas aí, Deus confirmou Atos 20, 35. Porque era algo que eu já estava pedindo confirmação para Deus. Então, assim, às vezes a gente se pega e a gente se coloca como inferior. Essa mulher, ela teve essa mesma reação que eu estou conversando aqui com vocês. Ela poderia pensar mil coisas, como que ela ia assumir isso diante de uma sociedade, como que ela ia fazer. Talvez ela fosse abandonada pelo noivo. Ela correu o risco de ser abandonada no altar. Ela correu o risco de ser mal interpretada, de ser chamada de louca. Então, nós colocamos vários empecilhos. A gente não tem tempo, a gente não é tão espiritual, não estou digno para fazer a obra do Senhor. Então, o que está faltando para você se posicionar? Como eu falei no início, essa mulher não estava esperando um anjo, então ela não jejuou igual Esther. Esther, ela ia se apresentar ao rei, não ia? Quem conhece a história de Esther? Ouviu falar da história de Esther? Ela precisa fazer algo pelo povo dela, e ela precisa se apresentar ao rei, mas naquela época não pode se achegar assim, posso falar com você? Não dá para fazer isso. Não é assim. Tem que pedir autorização e esperar a autorização para poder se apresentar ao rei, que na época chamava Xerxes. E Esther, ela, para se apresentar, ela se prepara. Ela pede para o povo jejuar por ela, e ela jejua. Ela põe toda a roupa, ela vai se apresentar toda em jejum, consagrada, porque ela precisava de um favor do rei, né? E ela também correu risco, mas ela se preparou. Agora, o que me chama a atenção aqui de Maria, que ela não fez nada, simplesmente o Senhor a chamou, simplesmente o Senhor a escolheu. E no domingo eu dei um exemplo aqui da minha tia. Ela estava fazendo um jejum de 21 dias. E ela chegou numa igreja, pediu oração pelo pastor, e o pastor foi usado por Deus para confirmar o jejum que ela estava fazendo. Ela não contou para ninguém o que ela estava fazendo. E Deus usou o pastor para revelar a vida dela. Usou ele em revelação e falou: Deus está se agradando do que você está fazendo. Ele nem falou o que era. Ela já entendeu o que era o jejum que ela estava fazendo para Deus. Ou seja, ela estava ali se consagrando, ela estava ali buscando. E eu quero dizer para você hoje algo. Talvez você chegou aqui hoje sem jejuar. Talvez você chegou aqui hoje sem orar. Talvez você passou o dia inteiro, você comeu, você dormiu, você fez várias coisas, você saiu, voltou. E você não lembrou nem de agradecer a Deus pelo dia que Ele deu para você. Só que se você chegou aqui hoje, eu quero dizer para você, o Senhor está te escolhendo. Não é tarde. Não há
coisas que você faça, igual tem uma música que eu amo que fala: não tem nada que eu faça que o Senhor me queira mais. Não tem nada, porque o Senhor já me quer todinha para Ele. E Ele já te quer todinho para Ele também. Então Ele pede que você se coloque. Essa palavra simples que eu vim trazer para você hoje. Não é o que você tem, não é o que você é de boa, de bom, não é o que você dá na igreja, não é o quanto você se esforça, não é. É o quanto hoje você vai entender que Deus te escolheu e que você precisa aceitar esse chamado para gerar para Ele. O chamado era: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, assim aquele que nascer será chamado santo, filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo quer tomar a sua vida hoje. Você está pronto? Você está pronta para o que Deus quer usar a sua vida para gerar? E é o Espírito Santo que vai te falar o que é. Eu não sei o que é. Qual é o seu dom, a sua aptidão, o seu talento. Eu não sei. Você vai falar com Deus e você vai pedir para Ele te revelar. E aí a resposta dela foi o seguinte. Pulando aqui o 36, do 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E eu quero falar outra coisa aqui que eu aprendo com Maria. Ela recebeu a visita de um anjo. Ela ouviu toda aquela história que ele falou, que ela ia: não tenha medo, você é agraciada, você vai ficar grávida, você vai dar luz a um filho. Aí eu fico pensando como que ela estava raciocinando tudo isso na cabeça dela. E a gente vê que lá em Isaías capítulo 7, se eu não me engano, ou 6. Vamos abrir lá? Isaías 6 ou 7. É 7. 7:14. Você pode ler comigo? 1, 2 e já. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ela sabia o que estava escrito. Ela conhecia a Torá. Ela sabia o que o profeta já havia profetizado há quantos anos atrás. Ou seja, vocês são conhecedores da palavra. Vocês sabem o que está escrito. Vocês sabem o que foi prometido para você. Você não pode deixar morrer isso dentro de você.